Bom, pessoal, então, recomeçando, então, acerca da origem dos anticorpos monoclonais, eles são provenientes ali de um único linfócito, que é responsável por produzir anticorpos idênticos, em razão da característica intrínseca a eles, que é essa alta especificidade. Então, eles são ali anticorpos altamente específicos, ou seja, eles vão se ligar somente ali a epítopos que tenham a mesma característica e eles são obtidos a partir de linhagens celulares imortais. Então, aqui uma representação desse tipo de anticorpo monoclonal. Aqui em amarelo seria um antígeno. E aqui na sua borda, a gente observa a presença de epítopos, que podem ser chamados também de determinantes antigênicos. Então, aqui nós temos três exemplos de epítopos diferentes. Então, aqui um representado em azul, vermelho e rosa. Então, essa diferença de coloração é para representar essa diferença de especificidade, embora todos tenham aqui a mesma conformação triangular. Sendo assim, o anticorpo monoclonal, aqui representado na cor vermelha, ele irá se ligar somente naquele epítopo, que é específico ali a sua conformação. Então, esse é o princípio que rege os anticorpos monoclonais. Eles são altamente específicos, e reconhecem ali apenas um único tipo de epítopo. O epítopo é esse pedacinho que faz parte ali do antígeno, é onde o anticorpo irá se ligar no epítopo do antígeno. Aí na sequência nós vimos sobre o contexto histórico envolvido nesse processo aí de produção desses anticorpos monoclonais. Então, os responsáveis, eles foram ali, eles receberam o prêmio Nobel, na área de medicina e da fisiologia, em razão, dessa grande contribuição para a ciência. Especialmente aqui esse último, na década de 80, que foi onde, se utilizou-se como primeira técnica o hibridoma, que foi aquele experimento que nós vimos ontem, para produzir esses anticorpos monoclonais. E então, a partir dessa produção, criou-se muitas expectativas ali, no sentido de cura de muitas doenças. Só que os primeiros anticorpos ali que foram produzidos, eles não conseguiram exercer essa função curativa, que era direcionada ali para o tratamento de várias doenças. Isso não foi possível porque existia uma limitação, que com o tempo ela foi ali, contornada, e as últimas ali tecnologias aplicadas para produzir esses anticorpos, solucionou essa limitação que existia até então. Então, aqui na sequência, a gente observa essa evolução. Então, a limitação, pessoal, nesse sentido, era que os primeiros anticorpos monoclonais produzidos, eles eram ali de origem completamente dos camundongos, Aí chamou-se de murino. Então, essa palavra aqui, murino, ela tem essa correlação com o camundongo. Então, essa tecnologia envolvendo a produção dos anticorpos monoclonais, ela revolucionou porque possibilitou a obtenção de anticorpos humanizados, que são aqui os dois últimos, que são ali direcionados a uma grande variedade de antígenos. Então, para que haja a produção desses anticorpos, eles consistem ali, então, na obtenção
né, de imunoglobulinas ali que são secretadas pelas células, derivadas de um único clone específico, né, que é a partir do hibridoma, que nós vamos rever na aula de hoje. Então, aqui a gente observa, né, que a coloração em vermelha representa ali a taxa, né, aproximada de concentração de características de origem do camundongo, que é o animal, né, que é ali geneticamente selecionado para produzir esses anticorpos, né? Então, aqui a gente tem a primeira classe de anticorpos monoclonais, que são 100% ali de origem camundongo, são conhecidos como murino, e o sufixo é OMAB, né? Como aqui está na língua inglesa, o B vem mudo. Mas se a gente vê esses nomes de anticorpos traduzidos, a gente vai ver a letrinha E aqui no final de cada sufixo. Então, um anticorpo monoclonal que tenha o sufixo OMAB, isso indica que ele é da classe totalmente ali murino, ou seja, totalmente de origem camundongo. Então, essa primeira classe, né, ela não obteve sucesso ao utilizar em ensaios clínicos, porque esses indivíduos que receberam, né, esse tipo de anticorpo, eles desenvolveram, né, uma resposta imunológica contra, né, considerando ali por se tratar de ser uma espécie diferente, e algumas outras pessoas, né, não teve resposta alguma, como se o seu próprio sistema imunológico neutralizasse esse anticorpo. Por essa razão, então, que inicialmente, né, foi um tipo ali de tratamento que não obteve bons resultados, porque as respostas, né, elas se dividiram nesses dois grupos. Ou esses indivíduos desenvolveram uma resposta contra, ou então acredita-se que o sistema imunológico neutralizou, né, esses anticorpos. Aí, posteriormente, né, ali com o passar de alguns anos, né, com o desenvolvimento de técnicas de biologia molecular, da engenharia genética também, foram possíveis as primeiras tentativas de minimizar, né, esse potencial imunogênico, que era proveniente aqui dessa classe OMAB. Então, foi desenvolvido aqui essa segunda classe de sufixo SHIMAB, onde utilizou-se ali, né, para produzir anticorpos que fossem quiméricos, ou seja, eles já tinham ali uma boa concentração, né, de origem do ser humano, né, que era aproximadamente 65%. Então, como que foi feito esse processo de humanização? Eles fizeram a fusão ali das regiões variáveis da cadeia leve e da cadeia pesada do anticorpo de camundongo com as cadeias constantes aqui de imunoglobulinas humanas, né? Então, eles fizeram a fusão dessa maneira, né, para que fosse integrado ali características humanas, né, nesse anticorpo monoclonal que estava sendo produzido. Né? Então, aqui já se obteve, né, respostas melhores, mas eles ainda conseguiram aprimorar essa técnica, aumentando aqui, então, né, a concentração ali de constituição de anticorpos humanos, que foi aqui, né, com o advento do anticorpo monoclonal humanizado. Então, aqui a gente já observa, né, uma alta concentração, ou seja, ali acima de 90% humano, e atribuiu-se o sufixo ZUMAB. E por fim aqui, o mais recente, né, que nós tivemos foi o anticorpo monoclonal totalmente humano, com o sufixo UMAB. Né? Então aqui as cores azul representa essa caracterização humana e a cor em vermelho representa essa caracterização de origem dos camundongos.
Então, à medida que a gente avança aqui à direita, né, esse processo de humanização diminuiu, né, o potencial ali imunogênico desse organismo que está recebendo esse anticorpo desenvolver uma resposta contra ele. Né? Então, atualmente, tem-se disponível, né, alguns anticorpos monoclonais para uso clínico, né, com bons resultados. Isso, então, foi possível a partir desse processo de humanização. Então, recentemente, né, esse aprimoramento dessa técnica, né, a gente vai rever aqui os passos, né, e o que se é necessário para produzir esses anticorpos monoclonais. Então, o primeiro passo é ter ali, né, esse animal que vai ser o veículo ali de inoculação desse antígeno X, para que haja lá ao final a produção de um anticorpo contra esse antígeno X. Então, antes de iniciar, né, a técnica, a gente precisa de um animal ali que seja geneticamente selecionado, que seja livre de patógenos e precisa do antígeno, né, que se quer inocular nesse animal. Né? Então, dentre os animais utilizados em laboratório, né, para esse fim, o mais comum é o camundongo, né, por ser um animal ali de pequeno porte, né, de fácil manipulação e onde consegue-se, né, fazer essa seleção ali genética, considerando que deve ser um animal livre de patógenos. Então, o animal de escolha para esse fim são os camundongos. Então, aqui nesse primeiro slide, a gente tem, né, a sequência das etapas para a produção dos anticorpos monoclonais. Né? Então, vamos rever aqui como que isso é feito. Então, o primeiro passo, né, escolher esse animal, né, que é o camundongo, sendo ele geneticamente selecionado e livre de patógenos. Então, depois dessa seleção do camundongo ali de escolha, né, identifica-se o determinado antígeno que será inoculado nesse camundongo. Aqui a gente tem o exemplo, né, de um antígeno X. Então, ali ao final, a gente espera, né, que haja a produção de anticorpos anti-X. Então, imuniza-se, né, esse animal ali com esse antígeno X, né? Então, espera-se ali alguns dias para que ele consiga, né, desenvolver uma resposta imunológica. Então, depois de alguns dias, coleta-se ali, né, células provenientes do baço desse camundongo, né, que o baço ele constitui um órgão ali linfóide, onde nós iremos encontrar uma alta taxa, né, de linfócitos B. Então, por essa razão, né, é o tecido ali de escolha a ser coletado, porque a gente quer ali, né, obter os linfócitos B originados ali a partir desse antígeno X que foi inoculado. Então, primeiro passo, imuniza-se o camundongo, que foi geneticamente selecionado e livre de patógenos com um determinado antígeno. Aqui no caso, o antígeno X. Posteriormente ali, há alguns dias, né, espera-se que esse sistema imunológico do camundongo seja capaz de produzir, né, anticorpos ante esse antígeno X. E por fim, coleta-se, né, então, ali células, tecidos da região do baço, para obter esses linfócitos B. Né, a Ana Carolina está perguntando, as células B que serão coletadas
Como os anticorpos serão produzidos já na cultura? Não entendi essa pergunta. No caso, está se coletando aqui linfócitos B, alguns geraram uma produção de anticorpos anti-X, outros não. Né? Isso é o comum da resposta imunológica, né? A gente tem uma boa proporção de células ali produtoras de anticorpos, né? Mas algumas não irão produzir. O que acontece na cultura vai ser a fusão, né, dessas células que foram coletadas com aquela linhagem mutante do mieloma, porque a gente quer formar, né, o hibridoma. Então, o hibridoma vai ser a fusão dessas duas células, os linfócitos B, ali produtores ou não desses anticorpos, com essa linhagem mutante do mieloma. Então, né, coletou-se as células, elas serão colocadas em cultura, né? É um meio de cultura apropriado para essa técnica, né? Ele é chamado de meio de cultura HAT, que é HAT, onde ali cada letrinha corresponde ao início, né, das enzimas ali presentes, né, dos constituintes, que são a hipoxantina, a aminopterina e a timidina. Então, aqui tem o auxílio de um surfactante, que é o polietileno glicol. Ele vai auxiliar, né, nesse processo ali de fusão desses linfócitos B com essas linhagens mutantes do mieloma. Então, as primeiras etapas foram as seguintes, né? Selecionar esse animal, esse camundongo livre de patógenos, escolher ali um determinado antígeno, inocular esse antígeno X nesse camundongo, espera-se ali algum tempo para que haja a produção de linfócitos B e depois coloque em um meio de cultura apropriado, que é esse aqui, o meio HAT, onde ele contém hipoxantina, timidina e aminopterina. Nesse meio, então, vai estar presente essas células mutantes do mieloma que irão fusionar às células dos linfócitos B. Né? A Lahanda está perguntando, o mieloma que será fundido com o linfócito é retirado da pessoa no qual realizará o tratamento? Não, na verdade não. Essa linhagem mutante, né, de mieloma já se tem, né, nos laboratórios que utilizam a técnica de anticorpo monoclonal, porque no caso aqui ele vai ser direcionado para outros tipos de tratamento de câncer, né? O mieloma é só utilizado porque necessita, né, ali de um meio que tenha essa imortalidade celular e considerando que eles vão fazer ali, né, um rearranjo dessas células do mieloma. Então, aqui a gente observa que eles têm duas enzimas deficientes, que é a hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferase e a timidina quinase. Então, isso é feito, né, de forma proposital, porque assim as células do mieloma que não vão se fundir com os linfócitos, elas não irão conseguir sobreviver nesse meio de cultura que tem esse nome HAT. Então, a letrinha H é porque ele contém hipoxantina, a letra A é referência à timidina e a letra T tem a referência com a aminopterina. Então, o meio de cultura contém esse meio onde as células ali, né, vão se fusionar e vão crescer, ele é constituído desses três constituintes. Sendo assim, quando se coloca essas células ali mutantes do mieloma que têm deficiência enzimática correspondente ao meio de cultura,
Então, isso significa que essas células não irão ali sobreviver, né? Porque esse meio, no caso, eles não vão suprir essa carência enzimática, sendo assim somente as células que vão fusionar, sendo elas o linfócito B com essa linhagem mutante do mieloma, que vão conseguir sobreviver nesse meio de cultura. Então, ele é preparado, né, de forma proposital para que haja a seleção ali somente das células fusionadas. Deu para entender em relação a essas características? Então é isso, pessoal. Essa técnica, né, ela já é produzida para esse fim. Então espera-se, né, já esses resultados, considerando ali, né, é como se produzisse um meio já favorecendo a sobrevivência dos hibridomas, né? O hibridoma, quando a gente fala, né, nessa palavrinha, é porque já ocorreu a fusão dos linfócitos B com essas células mutantes do mieloma. Então, o hibridoma é a fusão, né, desses dois constituintes-chave ali para que haja a produção desses anticorpos monoclonais. Então, esse meio de cultura RET, ele tem essa constituição de hipoxantina, timidina e aminopterina, né, de forma com que haja ali a seleção somente das células fusionadas, né, ou seja, somente aqueles hibridomas. Então, por essa razão, que as células ali da linhagem mutante do mieloma não conseguem sobreviver, porque elas têm ali enzimas deficientes, né? Então, tanto as células do mieloma que permanecem ali sozinhas, quanto os linfócitos B, né, eles não irão sobreviver nesse meio, somente as células fusionadas. Ó, então, nesse esqueminha aqui, a gente consegue, né, observar esse princípio. Né? Então, vamos ver aqui desde o início. Então, aqui à esquerda são as células que foram coletadas ali do baço, né, daquele camundongo que foi previamente inoculado com o antígeno X. E aqui à direita, nós temos a linhagem mutante desse mieloma. Né? Então, utiliza-se sempre, né, esse tipo aqui tumoral para produzir os anticorpos monoclonais, né? Então, eles não são direcionados para tratamento, né, desse tipo de câncer, né? Ele é utilizado para cultivo ali in vitro. Tanto é que é uma linhagem ali com uma deficiência enzimática, né? Justamente para que não haja ali, né, estímulo da carcinogênese, porque a gente quer, né, ao final produzir um anticorpo que seja eficiente. Então aqui, esses dois tipos celulares, então eles são colocados nesse meio de cultura, que recebe esse nome de RET. Então, né, ele é produzido especificamente para que haja ali a sobrevivência somente das células que vão se fundir. Então, aqui ao centro, né, a gente observa dois hibridomas, ou seja, a fusão de um linfócito B com a linhagem mutante aqui de mieloma, né? A gente sabe que é o hibridoma porque eles têm metade de cada constituição aqui celular. E aqui embaixo, né, depois desse tempo, né, onde as células ficam ali em cultura, ao final, a gente observa que somente as células ali fundidas, ou seja, somente o linfócito B, que se ligou à linhagem mutante desse mieloma, que conseguiu sobreviver nesse meio de cultura, né, porque ele justamente vai selecionar, né, somente esse tipo, né, de fusão que resulta aqui nos hibridomas. Então, aqui, tanto
o mieloma, né, que ficou ali em constituição individual, quanto os linfócitos B, né, eles não irão sobreviver nesse meio, porque por conta, né, da sua constituição que favorece, né, a proliferação ali dos hibridomas apenas. Então, aqui, né, é quando se chega na parte final, né, ali. Então, os hibridomas, eles já foram ali identificados, eles já foram selecionados. Então, aqui se dilui esses hibridomas, né, para cada pocinho, né? Então, aqui tem, né, aqui 3 pocinhos. Então, cada célula isolada aqui, né? Então, depois da seleção do hibridoma, eles vão, né, para a próxima etapa, que é a clonagem dos hibridomas, né? Então, quando fala-se em clone, é porque quer, né, se formar ali mais um quantitativo maior desse mesmo tipo celular. Então, né, eles ficam ali durante um período aproximadamente de 2 semanas. Então, após esse prazo ali de 14 dias, aproximadamente, já se tem, né, uma alta taxa de anticorpos secretados. Sendo assim, essas amostras elas serão transferidas para outras plaquinhas ali, né, que são ali materiais utilizados em laboratório, né, para ir para a parte final aqui para a obtenção desses anticorpos. Então, né, essa parte final seria o teste de seleção, né, porque todos esses passos ali anteriores, né, não se consegue identificar de fato esse anticorpo monoclonal que está sendo produzido. Então, utiliza-se ao final ali dos hibridomas, né, algumas técnicas para selecionar esses anticorpos, né, ou seja, para eles conseguirem ali, né, serem aplicados em uso clínico. E dentre as técnicas desenvolvidas, né, o teste de ELISA é o mais utilizado para esse fim. Então, esses testes de seleção de anticorpos são técnicas que vão definir ali colônias que vão secretar esses anticorpos de alta especificidade, né, que são os monoclonais. E aqui, então, a gente tem um exemplo de um dos tipos do teste de ELISA, que é o de ELISA do tipo sanduíche. Então, essa imagem aqui inferior seriam aqui esses pocinhos. Cada pocinho, né, corresponde ali a uma amostra daquele anticorpo que está sendo selecionado. Essas plaquinhas, né, elas são acondicionadas aqui dentro desse sistema fechado, né, que é o equipamento que vai fazer a leitura e seleção. E assim existem diversos tipos de ELISA, né? Aqui eu trouxe o de sanduíche, que é o mais rotineiramente empregado para esse fim. Então, aqui a parte final, né, que vai selecionar esses anticorpos, né? O sanduíche aqui ele traz essa sequência, né? Então, o teste de ELISA, de uma maneira geral, consiste em um teste imunoenzimático, né, onde a gente utiliza para detectar ou presença de antígenos ou de anticorpos específicos que podem estar ali em fluidos corporais ou em sobrenadantes de cultura. Aqui, né, no caso seria esse último, porque a gente está, né, produziu-se esse anticorpo em cultura. Então, a amostra aqui utilizada vai ser justamente esse sobrenadante de cultura, né? É um teste que tem uma importância fundamental, né, aqui para a imunologia clínica, porque ele une a especificidade da ligação entre antígeno e anticorpo com a sensibilidade de uma reação enzimática. Então, aqui, né, vamos ver como que se dá o processo ali de revelação desses anticorpos. Então, aqui, no primeiro,
pocinho aqui, tem-se o anticorpo adsorvido, né? Então, já vem dentro do kit. Aqui no caso, então, né, considerando que a gente está vendo sobre o anticorpo monoclonal, né, seria algum anticorpo que teria afinidade com o que a gente está buscando ali naquela técnica. Posteriormente, né, entre cada etapa, realiza-se ali algumas lavagens no sentido de eliminar o excesso de antígeno ou de anticorpo, né, para evitar com que haja reações cruzadas. Aqui na segunda etapa, né, então acrescenta-se ali a amostra, né, que se quer, se deseja analisar. Se houver ali, né, a presença do antígeno, ele irá se ligar ao anticorpo já adsorvido no teste, né? Posteriormente, realiza-se ali, né, mais um evento de lavagem. E na sequência, um segundo anticorpo é ligado a uma enzima, né, considerando que trata-se de um teste imunoenzimático, e se liga ali formando um complexo. Posteriormente, realiza-se mais uma lavagem. Yulia, a lavagem é para tirar ali excesso de anticorpo que não tem ali se ligado, né? Porque o que pode ocorrer ali, que pode atrapalhar o resultado, considerando que a gente vê o final pela intensidade de coloração, então essas lavagens é para retirar tudo ali que não foi ligado. Então vamos supor, né, hipoteticamente, porque a gente não consegue ter essa referência. Vamos supor que são 5 anticorpos e posteriormente tem 10 antígenos. Então essa lavagem é para eliminar todos esses 5 ali antígenos que ficaram ali sem se ligar ao anticorpo. Então isso é para melhorar, né, a sensibilidade e a especificidade do teste, retirando ali tudo que não foi ligado. Então, o princípio das lavagens entre cada etapa, né, está relacionado a isso, é para eliminar possíveis interferentes. Porque como são reações muito específicas, né, e elas são ali, a partir do momento que ligou, né, ela permanece, essa lavagem ela não é suficiente para desconectar essa ligação. E aqui ao final, né, acrescenta-se um substrato. Esse substrato ele é convertido pela enzima a uma determinada cor, né? Então, o mais comum nos testes é uma coloração ou amarela ou azul, né? Vai depender do kit utilizado. E assim, a intensidade dessa coloração é proporcional à quantidade ali de antígeno ou anticorpo que está se querendo analisar, né? Então, ou seja, quanto mais forte for ali a cor formada, maior será a concentração desse antígeno ou anticorpo. Então, aqui um resumo, né, de todo esse processo que envolve a geração dos anticorpos, né? Então, vamos lá. O antígeno X é inoculado em um camundongo que foi geneticamente selecionado, sendo ele livre de patógenos. Espera-se ali alguns dias para que haja a produção, né, de células, mais especificamente de linfócitos B. Esses linfócitos B, né, que foram ali coletados a partir do baço desse camundongo, serão colocados em cultura juntamente com uma linhagem mutante de mieloma, né? Então esse meio de cultura RET, né, ele contém a hipoxantina, aminopterina e timidina. Gente, acho que tem um áudio aberto, pessoal. Você tá onde? Aqui na sua porta. Tá, já tô indo. Já. Então, pessoal, né, esse meio,
ele é específico para selecionar somente, né, essas células que foram fusionadas. Então, a partir dessa fusão, a gente vai chamar esses constituintes de hibridoma. Então, o hibridoma é a fusão do linfócito B com a linhagem mutante de mieloma. Né? Posteriormente, eles serão isolados, né, em pocinhos ali individuais, e depois eles serão ali transferidos, né, para identificar aqueles hibridomas que de fato são produtores de anticorpo monoclonal anti-X. Né? Então, assim, eles são direcionados para o teste de ELISA para, né, selecionar esses tipos ali que são de fato, né, produtores desse anticorpo, né, que seria ali, no caso, nesse exemplo, anticorpo monoclonal anti-X. Então, sendo assim, vamos ver aqui algumas aplicações desses anticorpos, né? Ou seja, passado esse período de produção, né? Então, como que eles são direcionados? Né? Então, eles possuem inúmeras aplicações práticas, né? Tanto na pesquisa e diagnóstico médico, quanto na terapia, né? Então, vamos ver aqui algumas dessas principais aplicações. Então, a primeira delas, identificação de marcadores fenotípicos únicos aos tipos celulares particulares. Né? Então, esses marcadores, eles são ali, né, a base para a classificação moderna dos linfócitos e de outros leucócitos. E assim a gente consegue reconhecer, né, essas populações ali individuais dessas células a partir desses anticorpos monoclonais. Né? Então, eles são utilizados para esses marcadores dos clusters. Né? Isso é especialmente importante em casos de leucemias, para identificar ali qual o marcador presente, né? Que é esse CD. Né? Ele é definido pela sigla CD, ali para diversos tipos celulares. Na sequência, o imunodiagnóstico, né? Existem ali muitas doenças, né, de caráter infecciosas e sistêmicas, né? Então, existem muitos testes que vão utilizar essa detecção de antígenos ou anticorpos particulares, né, na circulação, urina ou tecidos, né, onde se utiliza, né, esses anticorpos monoclonais em imunoensaios. Na identificação tumoral, ou seja, anticorpos monoclonais, eles são marcados e específicos ali para várias proteínas celulares, então consegue-se detectar qual é a fonte ali tecidual, né? Ou seja, qual a origem ali daqueles tumores, né? Por meio da coloração dessas seções tumorais histológicas, né? Uma vez eu tive a experiência de utilizar anticorpos monoclonais que tinham ali como referência a inflamação, o qual eu utilizei eles para marcar diversos tipos de tumores do sistema nervoso central. Então, eu tinha ali algumas amostras de tumores de caráter benigno e eu tinha também ali amostras de caráter maligno, né? E de fato, apresentaram diferenças entre esses grupos, né? Aqueles que eram caracterizados como benignos, a marcação foi mais fraquinha desses anticorpos, enquanto que naquele grupo de anticorpos ali direcionados para tumores malignos, a marcação ela foi muito mais forte, ela foi muito mais evidente, identificando, né, que nesse grupo mais grave a inflamação ela era maior, né? Então a gente consegue fazer também essa caracterização tumoral. E o que se vê, né, como mais utilizado é nas terapias, especialmente em hospitais onde tem ali centros de pesquisa, né, em conjunto, né, considerando ainda que muitos desses
desses anticorpos ainda encontram-se em fase de testes. Então, avanços na pesquisa médica levaram, né, à identificação de células e moléculas que estão envolvidas na patogênese de muitas doenças. Então, os anticorpos monoclonais, né, em razão dessa sua especificidade, ela consegue fornecer ali os meios para que essas células e moléculas sejam alvo, né? Então, hoje a gente tem ali um número, né, razoavelmente pequeno de anticorpos monoclonais utilizados para esse fim, né? Mas eu acredito que para um futuro próximo nós teremos aí, né, um maior número aí, né, desses anticorpos sendo direcionados. Então, aqui embaixo tem até alguns exemplos, como, né, iniciando aqui, anticorpos contra a citocina de fator de necrose tumoral, que é a TNF. Ela é utilizada para terapêutica de artrite reumatoide, né, que é uma doença de origem autoimune, e outras doenças inflamatórias. Tem-se também anticorpos utilizados contra, né, esses marcadores de membrana CD20, utilizado para tratamento de leucemia de célula B e para, né, a depleção de células B em certos distúrbios autoimunes. Né? Então, aqui tem apenas, né, alguns exemplos e na sequência a gente vai ver uma tabelinha, né, com uma maior variedade desses anticorpos monoclonais. Então, aqui seriam anticorpos que estão em uso clínico. Nesse caso, Ana Carolina, não constitui uma imunidade passiva ou ativa, porque ele é considerado um biofármaco. Então, ele vai ter ali um tempo de ação, né, como se fosse um medicamento para uma doença qualquer, né, um outro medicamento. Então, ele tem uma ação ali específica, porque ele vai se ligar somente ali no alvo que é responsável, né? Então, ele não se perpetua ali como se fosse uma memória imunológica, né? Ele tem o uso dele é direcionado, ele se liga àquele alvo, a partir do momento que ele consegue, né, vencer essa etapa, aí ele não continua, né? Ele é eliminado do organismo. Sim, Ricardo, a aula está sendo gravada. Então, aqui tem esse quadro, né, com as doenças, o alvo, ou seja, é o local onde eles vão se ligar no organismo e o que eles levam, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, depleção de células B. Então, quando o anticorpo monoclonal se ligar a esse marcador de membrana CD20, ele vai levar a esse efeito, ou seja, ele vai diminuir essas células B. Então, quais são as doenças utilizadas para esse fim? A gente tem artrite reumatoide, esclerose múltipla, outras comorbidades ali de origem autoimune, linfoma de células B, né? Tem caso também até, né, de transplante, onde esses anticorpos, né, eles vão causar uma depleção de células T se ligando ao CD3, né? Então, isso minimiza a chance ali de rejeição, né, porque ele está diminuindo ali a reatividade do sistema imunológico, né? Porque mesmo que haja uma alta taxa de compatibilidade, né, para a realização de transplantes, ainda assim, né, é algo estranho ali ao organismo. Então, existem muitos casos de rejeição de transplante. Então, aqui no caso, esses anticorpos monoclonais, eles serão utilizados para diminuir essas células T ali reativas. Então, boa parte da utilização desses anticorpos monoclonais, né, são voltados para tratamento de câncer, né? Então, aqui, por exemplo, tem a leucemia linfocítica crônica,
Então, esse anticorpo monoclonal, né, ao invés de ele agir sistemicamente nesse organismo, ele vai se ligar somente ali ao alvo, ali o alvo de importância para essa leucemia, que é o CD, né, aqui 32, levando à depleção de linfócitos. Então, a vantagem dessa imunoterapia é porque ela age diretamente ali na origem, né, dessa carcinogênese, e com isso, então, esse paciente ele tem menos efeitos adversos, né, porque esse tratamento ele não age de forma sistêmica, né, ele vai diretamente ali em alvos que tem ali correlação com a carcinogênese. Atualmente, a gente vê um emprego dessas imunoterapias, mas o paciente ainda faz, né, os tratamentos convencionais de quimioterapia, radioterapia, quando se tem a necessidade da cirurgia, porque ainda, né, é um tratamento recente, né, é uma forma de tratamento recente e, né, acredito que com o avanço, né, das tecnologias, tende a ser, né, um tratamento importante para reduzir, né, a mortalidade para essa população. Então, aqui alguns exemplares de anticorpos monoclonais que já estão em uso clínico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de anticorpos monoclonais sendo aplicados para o câncer. Então, aqui, né, em linha crescente, no final da década de 90, em 97, foram instituídos anticorpos monoclonais rituximab, né? Então, a gente observa que o sufixo ximab, que faz a referência a um anticorpo quimérico, né? Foi instituído para linfoma. No ano seguinte, em 98, já anticorpos agora humanizados, o trastuzumab foi utilizado para câncer de mama. Depois, né, a partir de 2000, anticorpos monoclonais gentuzumab para leucemia mieloide aguda. E no ano seguinte, né, foi produzido o alentuzumab para leucemia linfóide crônica. Né? Então, esses anticorpos eles têm muitas aplicações, né, dentro dessa terapêutica para o câncer. Então, aqui, pessoal, para a gente ver os mecanismos imunológicos associados à asma e como, né, que os anticorpos monoclonais são empregados para esse fim, né? Então, o que seria a asma, né? Por definição, é uma doença inflamatória, né, que normalmente é causada ali por reações repetidas de hipersensibilidade ali, né, principalmente nas regiões do pulmão, e que pode levar a uma obstrução ali, que é considerada intermitente e irreversível das vias aéreas, né, com um quadro de inflamação ali, com presença de eosinófilos, hipertrofia e hiperatividade ali das células que envolve esse músculo liso bronquial, né? Então aqui a gente tem um comparativo. Na primeira imagem, né, um brônquio normal, né? Então essa seria aproximadamente a espessura, né, por onde o ar circula. E aqui embaixo, né, seria uma representação aproximada da asma, né, onde esse calibre aqui, de onde o ar circula, né, ele torna-se extremamente reduzido. E aqui à direita, né, seria uma representação considerando o mecanismo imunológico envolvido, né? Então, primeiro a gente tem o linfócito B,
né? Então, ele sofre ali algumas alterações morfológicas, estruturais, para se converter a plasmócito, né? Que é quando ele adquire a capacidade de secretar anticorpos, né? Então, aquele anticorpo que tem associação com processos alérgicos é o IgE. Então, aqui tem uma extensa liberação de IgE associada ali a mastócitos, a basófilos posteriormente. Eles constituem ali mediadores alérgicos, né? Então, durante uma crise alérgica, esse organismo vai apresentar, né, de forma aproximada essa constituição, né? Ou seja, células ali envolvidas, né, indicando um processo inflamatório, que é a presença de eosinófilos, basófilos, mastócitos, liberação de IgE e ao final, né, desse sentido aqui, a gente vai ter a exacerbação da asma, ou seja, todas aquelas manifestações, né, clínicas de falta de ar, de coceira na região, né, do nariz, dor no peito, isso tudo, né, é desencadeado aqui por esse quadro aqui inflamatório. Então, a gente vai ver como que o anticorpo monoclonal, né, já se tem um em utilização clínica, como que ele vai exercer esse seu efeito terapêutico na asma. Então, aqui a gente tem a representação da molécula de IgE, né, que é aquele anticorpo envolvido na exacerbação, né, da sintomatologia da asma. Aqui em amarelo seria o sítio de ligação, né, porque para promover esse quadro inflamatório é necessário que haja essa ligação da molécula de IgE ao mastócito. Então, esse é o evento-chave do mecanismo imunológico envolvido na asma. Então, a IgE, ela se liga aqui nesse receptor presente no mastócito, e aí a gente tem ali o desencadeamento de todos aqueles eventos ali inflamatórios que são compatíveis com uma crise asmática. Então, isso é o que ocorre, né, durante ali aqueles pacientes que possuem, né, essa doença. Então, nós temos aí disponível o omalizumab, né, que é um anticorpo monoclonal que tem a capacidade de bloquear essa ligação, né? O que a gente viu ali de princípio envolvido nesses anticorpos? Qual que é o seu mecanismo de ação? Eles se ligam, né, ali de forma específica no alvo de ação. Aqui, o omalizumab, ele tem uma seleção ali específica na molécula de IgE. Então, quando ele se liga à IgE, ela não irá se ligar ao mastócito, e aí então a gente tem a interrupção daquele processo inflamatório. Então, consequentemente, esse paciente não vai manifestar aquelas crises graves de asma. Então, né, o mecanismo de ação do omalizumab vai ser diretamente ali no sítio de ligação da molécula de IgE ao mastócito. Então, a gente tem o bloqueio dessa ligação. Então, né, esse anticorpo monoclonal, ele é considerado como um biofármaco, né, ele é conhecido como Xolair, mas se a gente for observar ali, né, o seu nome de referência vai estar omalizumab. Ele já foi aprovado na Anvisa, mas esses anticorpos que são utilizados em terapias, eles têm ali uma utilização que é controlada. Ou seja, aqui no caso, como ele se liga especificamente à IgE,
precisa ali de uma cautela com esses pacientes que vão utilizar esse anticorpo. Então, previamente, eles vão ali identificar no laboratório qual que é o nível sérico de IgE, porque eles devem ser medidos antes do início do tratamento, e identifica-se o peso corpóreo desse paciente, né, de modo ali a ser administrado uma dose, né, que seja efetiva, considerando então, né, o peso desse paciente e a sua concentração e de IgE, né, para que seja eficiente e que não cause nenhum malefício ali àquele paciente. Então, ela é empregada ali para adultos e crianças que tenham idade superior a 6 anos de idade e vai ser utilizado ali para pacientes que tenham asma alérgica de caráter persistente, que seja de grau moderado a grave, cujo esses sintomas eles não se conseguem controlar ali com a terapêutica convencional, que são, né, os corticoides. Então, é extremamente regulado, né, esse tratamento. Ele vai ser Ana Carolina, eles podem ser utilizados em casos de crise, mas o mais comum, como tem, né, toda essa preparação, porque precisa saber o nível basal de IgE desse paciente, o seu peso, para calcular a sua dose. Então, a população que recorre a essa terapêutica são ali pacientes que não conseguem bons resultados com o tratamento convencional, que procuram, né, ali uma alternativa que seja eficiente. Então, a maioria dos casos onde se foi empregado não foi durante crises, mas foi como se fosse ali uma manutenção, né? Porque requer um preparo. Precisa identificar o nível de IgE, o peso, para só depois calcular uma dose. Então, isso durante uma crise, né, demoraria ali para surtir um efeito. E também pelo fato de ser por administração ali subcutânea. Então, precisa ali, né, de um responsável para avaliar, para calcular a dose e administrar. Lembrando que não deve ser administrado nem por via intravenosa ou intramuscular. Então, a única via vai ser a subcutânea. Então, aqui o que se é recomendado é de utilizar na concentração de 75 até no máximo de 600 miligramas de omalizumab em 1 a 4 injeções ali para cada, né, administração. Então, não se tem um padrão, né, como a gente observa nos demais, né, medicamentos, onde se tem ali, né, o miligrama adequado, porque aqui a gente precisa, né, é uma dose controlada e individual, considerando sempre o peso desse paciente e a sua taxa de IgE, né, para que seja ali produzido uma dose e frequência apropriado ali para cada indivíduo. Né? Os testes que foram utilizados para que fosse aprovado na Anvisa, né, eles tiveram bons resultados para essa população, né? Lembrando que ela é indicada para pacientes com asma alérgica persistente de grau moderado a grave, cujos sintomas não se consegue controlar bem, né, com a terapêutica convencional. Então, é uma alternativa para esses, né, pacientes que não têm um bom controle da doença.